Olá, discentes do curso de Administração Pública à Distância, que estão cursando essa disciplina, Sociologia Organizacional. Como eu falei anteriormente, essa videoaula hoje é sobre a unidade 2, que faz parte do módulo 1, certo? A unidade 2, o livro-texto, ela trabalha socialização e formação da cultura, que são também temas muito caros, muito importantes para a sociologia. Na unidade 1, o autor lança os conceitos mais básicos de sociologia, falando sobre a sociedade humana, né? E falando de algumas instituições que são importantes na sociedade. Mas a socialização e a cultura são temas muito interessantes na área de sociologia. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em uma sociedade e muitas vezes nós não refletimos acerca da nossa forma de comportamento. Mas essa forma de comportamento, ela está intimamente ligada ao processo de socialização a que fomos submetidos, não é? E a própria formação da cultura que se instituiu neste ambiente, não é? Então, o processo de socialização, inclusive o autor aqui, ele coloca aqui, ele conta duas histórias de um jovem universitário americano e um jovem de uma aldeia distante, e conta como acontece o dia a dia dessas pessoas, né? E mostra como muitas vezes a nossa forma de agir, de pensar, está vinculada a esse processo de como nós fomos socializados, como a sociedade colocou em nós os seus próprios valores, as próprias formas de pensar e de estar na vida. E muitas vezes nós achamos que isso são apenas traços da nossa personalidade. Claro que cada um de nós tem uma personalidade única, mas muitas vezes ela é relacionada, ela tem influência sobre tem influência da própria sociedade que nós vivemos. Então, o processo de socialização, ele é um processo pelo qual, ao longo da vida, a pessoa aprende e internaliza os elementos socioculturais do seu meio, integrando-os na estrutura da sua personalidade, sob influência de experiências e agentes sociais significativos, adaptando-os assim ao ambiente que ele vive, né? Então, em determinadas sociedades, né, as pessoas são mais expressivas, outras são mais fechadas, não é? Às vezes, aquelas pessoas todas são tímidas. Não, porque o comportamento esperado naquela sociedade é que aquelas pessoas sejam mais formais, mais fechadas, enquanto outra, a espontaneidade, a expressividade já é algo bem-vindo, já é algo que está ali naquela sociedade. E então se diz assim, aquelas pessoas são mais expressivas, têm um temperamento mais alegre, mas na verdade nós sofremos influência do processo de socialização que diz para a gente o que é certo e o que é errado, como nós devemos proceder, não é? Então, durante todo o processo na nossa vida, nós passamos por esse processo de socialização, aprendendo normas, inclusive quando chegamos no mundo organizacional, não é? O mundo organizacional, ele tem várias expectativas da nossa forma de conduta dentro desse espaço, não é? E isso influencia muito dependendo da sociedade que aquela organização está, que funciona, não é? Então, uma organização brasileira ou uma organização norte-americana ou europeia, ela tem formas, modos operantes diferentes que são vinculados àquelas sociedades. Aí é quando o autor também começa a trabalhar o tema cultura organizacional, que é super importante. Primeiro aqui ele trata da cultura em forma geral, mas tem autores que têm se debruçado sobre a questão da cultura organizacional e mostra que, por exemplo, uma organização que sai de um país ocidental e uma multinacional, e vai trabalhar, vai operar num país do Oriente Médio, né? O que acontece? Eles se deparam com traços culturais das pessoas que levam para o ambiente de trabalho que são bem distintos da onde a organização iniciou suas atividades. Então, é necessário ter um processo de intervenção, é necessário que haja uma compreensão. Então, até
o estudo da cultura organizacional, ela surgiu exatamente a partir de problemas que surgiram nas organizações, foram contratados consultores e que começaram a tentar resolver esses problemas, e a partir daí foi identificado que as variáveis culturais eram muito importantes no comportamento organizacional das pessoas, não é? Então, a socialização, ela tem esse impacto na nossa vida, não é? Como eu disse, ao longo da nossa vida, nós aprendemos diversas formas que são esperadas por nós de conduta diante de determinadas situações, circunstâncias na sociedade em que nós vivemos. Então, quando uma pessoa sai de uma sociedade e vai para outra, e ela percebe, eu vivi fora do Brasil, e foi assim um processo de aprendizagem muito grande, porque tinha comportamentos que eu achava que eram simples e corriqueiros na minha vida, e eu percebi que tinha muito a ver com a cultura e com o processo de socialização a que eu fui exposta no meu país de origem, não é? E de repente você fica até inseguro de como reagir diante de algumas situações que a gente passa, né, e está em uma outra sociedade. Com certeza é uma experiência bem interessante, né, quando você sai daquele lugar em que você é acostumado com as normas, com os padrões de condutas, né, com as expectativas em relação ao comportamento da mulher, do homem, no ambiente organizacional, no seu lazer, na sua família, e você vai então para uma outra sociedade com valores distintos ou um pouco diferentes, e você percebe que muito do seu comportamento não é só do seu temperamento, mas daquelas imposições que foram colocadas e cristalizadas em você, e que você nem tinha refletido muito acerca disso. Então, o autor também fala da cultura. A cultura vai ser um tema mencionado ao longo do livro, porque é impossível nós falarmos das organizações e da sociologia organizacional e não trabalharmos a questão cultural. Então, a cultura é essa extensa rede de significados sociais compartilhados por todos os membros que fazem parte do conjunto social. Então, a cultura, ela tem os seus aspectos materiais e imateriais, né? E as organizações, elas incorporam muito da cultura também, do ambiente que foi criado, mas elas também criam sua própria cultura organizacional. Então, é bem interessante também esse estudo da cultura organizacional, porque nós percebemos que as organizações, elas vão criando essa cultura para que os membros dessa organização, eles possam viver com os seus papéis organizacionais de uma forma mais harmoniosa, não é? Então, é assim que acontece, não é? A cultura organizacional incorpora alguns elementos importantes, aqui como diz na página 45, as vivências, as criações, os símbolos, significados compartilhados e convencionados. Então, tanto a questão material, né, como a questão imaterial da cultura é muito importante. As nossas crenças, não é? Então, em algumas culturas, o trabalhador, ele tem aquela crença que ele tem que competir com os outros ou colaborar, né? Dependendo de como aquela organização trabalha esse valor, né? Competição ou colaboração, né? Ou cooperação. Então, como é que é trabalhado essas questões? De repente, o trabalhador, ele se vê num ambiente muito competitivo ou num ambiente mais cooperativo, né? E vão se estabelecendo também. E a cultura, ela é algo que é permanente, ela permanece ao longo do tempo. Então, a cultura de um país, a cultura de uma organização ou a cultura regional, ela não vai se desfazer. Ela pode até se transformar ao longo do tempo. Por exemplo, nós todos reclamamos, quando éramos mais jovens, tínhamos mais amizades, as amizades eram mais sinceras,
as pessoas se relacionavam mais, agora está tudo mais complicado. Então, a cultura ela é dinâmica, mas ao mesmo tempo ela tem aquele aspecto de se manter no tempo. Então, alguns traços eles podem ir mudando, não é? As cidades vão ficando maiores, as pessoas vão ficando um pouco mais individualistas, certo? Mas alguns traços ainda se mantêm, que vão estabelecendo aquela identidade daquela sociedade, certo? Então, por isso que o autor fala que mudanças normalmente são lentas, não é? Tanto na sociedade como um todo, ou como a gente fala na organização. Uma mudança na cultura organizacional é também um aspecto difícil. O que é mais, um exemplo muito notório é quando a organização pública é privatizada. Então, há um choque muito grande de cultura, não é? Por quê? Porque na organização pública ela tem um modus operandi bem diferente, não é? E quando acontece um processo de privatização, tá certo? Ou de um banco estatal, ou de um serviço, não é? Como a energia, a telefonia, a água, não é? Então, havia toda uma forma de se trabalhar, de se operar, que a empresa privada, ela exige uma mudança. Então, é um processo, muitas vezes até traumático, né, para os colaboradores, e é necessário, sim, um processo de intervenção para que a mudança organizacional seja feita de forma mais construtiva possível, né? Aqui eu já falei um pouco dessa questão aqui da socialização e também da cultura e das subculturas, né? Aqui o autor fala um pouco sobre subculturas, que no Brasil nós temos os traços mais homogêneos e temos traços mais específicos das regiões, por exemplo, ou do campo ou da cidade ou das regiões, nós temos traços culturais específicos, até nós brincamos uns com os outros, né? Temos piadas de várias regiões, porque temos traços bem específicos. E nas organizações também temos o que nós chamamos de subculturas, né? Então a cultura por exemplo, na universidade, né, nós temos os professores, os técnicos administrativos e temos os alunos, são 3 segmentos importantes, né? Então nós ali, cada grupo, eles criam suas próprias dinâmicas de interação e vão criando, sim, subculturas, né? Então as subculturas, elas são maneiras de pensar um pouco distintas da cultura geral. Mas elas vão se instituindo a partir do momento em que um grupo se sente diferente do outro e tem interesses diversos e vão então tentando buscar similaridades, e essas similaridades vão ocasionar alguns aspectos culturais. E eu já falei dos elementos imateriais, dos elementos materiais da cultura, nossa vestimenta, nossa forma nossa gastronomia, nossa música, dança, não é? São elementos materiais. A arquitetura de um prédio, não é? De uma organização, certo? São elementos materiais, mas também nós temos elementos imateriais que são importantes, que são crenças, que são valores organizacionais, não é? O valor de uma organização pública é servir a um determinado público com excelência. Ou uma organização privada suprir um produto que é necessário para as pessoas, não é? Ou não, mas que as pessoas gostam de ter. Então, ter esse produto com a melhor qualidade, com o melhor atendimento ao cliente, todas essas questões assim. Então, eu preciso falar rápido porque o vídeo não pode ser muito grande, né? Mas aqui umas questões mais básicas, os aspectos mais básicos. Eu espero encontrar vocês em outros momentos durante o curso para esclarecer alguma dúvida, e a gente então vai se falando ao longo da disciplina, ok? Eu espero que vocês tenham uma boa leitura desse capítulo 2, dessa unidade 2 do livro, e estamos para tirar qualquer dúvida disponíveis no fórum de Tira Dúvidas, ok? Um abraço carinhoso a todos e até breve.